Oi, galera. Eu sou o Thiago Brito, curador da mostra Nicolas Ray. Esse é o... Eu sou o Dudu Cantarino, curador da mostra, junto com o Thiago. E esse é o... Sou o Peck, produtor da mostra. Fica aí com a gente se encontra depois da vinheta. O Nicolas Ray foi um cineasta que acho que sempre influenciou tanto a mim quanto o Eduardo. A gente sempre gostou muito do cinema dele. Ver, por exemplo, No Silêncio da Noite, ou o Delivery by Night, Amarga Esperança, sempre foi uma coisa muito impactante e o Delivery by Night é um dos meus filmes prediletos. Então ele sempre foi um cineasta que eu sempre gostei muito, que eu sempre amei muito, o Dudu também. E ele sempre era aquele cineasta que a gente sentia falta que tivesse uma mostra dele, alguma coisa assim. E ao mesmo tempo a gente já estava naquele período na faculdade que a gente estava meio que já terminando. A gente está terminando agora a UF. Então a gente pensou, porra, tá na hora, né? A gente pode tentar fazer isso, por que não? Aí, meio bêbados uma noite, a gente decidiu, com a ajuda do Bernardo Barcelos, ele deu um certo incentivo. Na época o B estava fazendo John Ford. Ele, o Léo e o Rafa estavam fazendo John Ford. Eles tinham feito a Bloom Filmes. Aí o B falou, cara, tenta lá e vê qual é, né? Aí a gente chegou em casa, trêbados, buscamos no Gmail coisas sobre Nicolas Ray, arrumamos o e-mail da Susan Ray, mandamos o e-mail para ela e a partir daí a gente começou a fazer mostra. A ideia veio antes, né? A gente estava com a ideia na cabeça. Mas a gente estava um pouco, assim, desanimado. O próprio pessoal que a gente conversava falou, pô, cara, a gente ainda não tem produtor, a gente não fez nenhuma curadoria. Não sei se a gente vai conseguir fazer essa mostra agora. A gente estava, assim, um pouco, não vamos, né? Aí um dia o Thiago estava num bar, eu estava em outro, ele encontrou com outro amigo nosso, que colocou a pilha no Thiago, cara, faz mesmo, vai ser do caralho e tal. Aí ele me ligou, vamos fazer essa porra. A partir dessa madrugada começou, né? Mas a gente pensou isso desde maio de 2010. E foi uma coisa meio que a gente gosta muito do Ray e viu que ele é um cara que não foi muito assistido, tem muitos filmes que não são lembrados dele, era um cara que a gente realmente sentia necessidade de rever. A partir daí a gente começou a correr atrás, a gente por acaso descobriu que ele faria 100 anos esse ano. E isso foi uma coisa que facilitou. A gente inscreveu o projeto no CCBB, já tendo corrido atrás de muita coisa, a gente entrou em contato com a Susan Ray, que é a viúva e colaboradora do Ray, que deu um apoio constante com a gente desde o início. A gente está em contato com ela desde também de 2010, desde lá do início. Aí a gente já fez uma pesquisa geral rápida assim, de cópias e de textos. Bom, com o projeto aprovado, a gente começou a correr mais a fundo das coisas. A mostra do Ray parte, a princípio, por uma paixão pelos filmes dele. Conheci o primeiro filme dele que eu vi foi No Silêncio da Noite, e tem a cena do Grapefruit, que pra mim é uma das maiores cenas do cinema e para os amantes da língua portuguesa, Toranja. E
Bom, é uma paixão muito grande pelos filmes dele. São filmes fodas, são filmes que devem ser assistidos, reassistidos, sabe? E depois disso, conversando com as pessoas, a gente via que todo mundo, até eu mesmo, antes de começar a pesquisar sobre a mostra, tinha assistido poucos filmes dele. E durante a pesquisa, esse tesão de fazer mostra foi cada vez maior mesmo, porque você via que o Ray era um cara que estava aberto a qualquer tipo de risco, que ele se colocava ali, sabe, lendo os textos sobre ele e vendo qual é a forma de trabalho dele com os atores, a relação dele com o roteiro e a forma dele de dirigir. Você vê que ele se colocava ali na frente, abrindo a todos os riscos, sabe, ele mesmo, ele entrou em colapso durante uma filmagem, enfim, é um cara que experimentava mesmo, que estava ali, e ele mesmo dizia que, por exemplo, ele já finalizava o filme e a ideia dele, que ele não tinha uma obra completa, uma obra magnífica, uma obra pronta em si. Ele olhava para os filmes dele e só via os erros, sabe? E a resposta que ele tinha do público, a resposta que ele tinha das pessoas, que sempre surpreendia ele, a relação das pessoas com os filmes. E, enfim, é um cara que eu fui chegando através dos filmes e que fui descobrindo coisas que ainda não tinha conhecido no cinema. Para mim, é uma coisa que a gente vai explorar na programação da mostra, aliás, o Hernani Hefner vai partiu sobre isso. É um cineasta que precisa ser redescoberto. É um cara que tem coisas diferentes, é um cara que tem coisas inexploradas nos filmes dele. Então, essa é a minha paixão pelo Ray, e por isso, basicamente por isso, veio essa vontade de fazer a mostra. Na verdade, eu entrei na mostra bem depois deles, né? Eles já estão com esse projeto há 1 ano, assim, por aí, um pouco mais. E me chamaram para entrar junto com eles para fazer a parte de produção há 3 meses atrás, mais ou menos. Então. E até aí eu conhecia pouca coisa do Ray, conhecia acho que meia dúzia de filmes mais conhecida mesmo, assim. E até mesmo pela mostra eu falei, quando fui chamado, não vou assistir nada, porque eu quero ver tudo agora no cinema. Então até semana passada eu continuei só conhecendo meia dúzia de filmes do Ray. Até ser surpreendido enquanto espectador, vendo eles em película no cinema. E é isso que o Eduardo falou, essa coisa, existe realmente uma... E eu acho que o que eu conhecia, conversando com as pessoas, é o que as pessoas conheciam mesmo. Ele um cineasta que realmente precisava ser descoberto, ele realmente representa ali uma passagem, uma descoberta de muita coisa no cinema e é pouco conhecido e pouco debatido ainda. Então acho que a mostra ela preenche uma lacuna muito importante, assim. Então acho que é um projeto, além daquela toda coisa do centenário e da restauração da Nova Copa, de tudo que está sendo promovido, eu acho que é um cineasta que precisa ser descoberto para quem está começando a descobrir o cinema agora também, assim. Uma boa vontade nossa. Na época a gente estava tendo um coletivo que a gente fez com vários amigos nossos, que aí tem o João Gabriel, que escreve na Contracampo, tem o Giban, o Luiz Giban, que faz mestrado agora lá na UF, o Daniel Peck, que é o produtor dessa mostra, que arrumou todas as cópias. Então, a gente já estava com esse coletivo que a ideia era botar nossos projetos, pensar filmes, discutíamos os filmes uns dos outros, discutíamos possibilidades de mostra. E essa era uma mostra que nós já tínhamos discutido nela. E sempre achamos, na época a gente achava, vai ser bem complicado, não sei se como primeira mostra seria legal, né? Já que seria meio grande, não seria uma coisa muito fácil de fazer. Só que aí a gente chutou o balde, na verdade, e resolveu fazer. Aí, por causa da mostra também, a gente criou a nossa produtora, né, que é Dilúvio, que aí sou eu, o Dado Cantarino, o Daniel Peck, o Pedro Henrique Ferreira, que fez o longa Mergulho, e o Rafael Saak também tem longas e está fazendo longa agora da Baby do Brasil e trabalha volta e meia, um workaholic. Mas ele nunca foi considerado um grande diretor, no sentido mais hollywoodiano do termo. Ele nunca foi o Minelli, que era um diretor A. Ele sempre foi um diretor meio B, o Nicolas Ray.
Então tem alguns filmes dele que realmente você não vai encontrar cópias, outros você tem que circular o globo para achar. Por exemplo, a cópia do Rei dos Reis, que até quase, sei lá, uns 2 meses antes da mostra começar, a gente já estava quase desistindo de tentar arrumar essa cópia, porque não tinha nos Estados Unidos, não adiantava arrumar. O Daniel conseguiu, ele mandou um e-mail para Deus e o mundo e conseguiu uma cópia na Finlândia. Vai ser a cópia que vai passar e vai ser um orgulho fazer essa cópia, porque muitas retrospectivas que se faz do Nicolas Ray, inclusive nos Estados Unidos, volta e meia não passa esse filme. Exatamente pela dificuldade, a gente vai conseguir fazer pelo menos uma sessão em película, então vai ser uma coisa bem legal. Então as cópias foram mais complicadas, porque Susan Ray mesmo, ela só tem direito das cópias dos últimos filmes que o Ray fez. Aí é o We Can Go Home Again, o Marco, um filme que ele nunca fez, mas tem um roteiro também que é Mr. Mister. São esses filmes que a Susan detém os direitos. Então esses foram mais fáceis, porque foi direto com a Susan Ray, não teve problema. Os restantes, já da década de 50, finalzinho da década de 40, são todos de estúdio, os direitos. Então, e como a maioria desses estúdios não guardam cópias, ou quando guardam não distribuem para você poder passar, ficou muito mais difícil pra gente. A Susan foi bem legal. Ela é uma pessoa extremamente aberta, uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa bem legal de lidar. Na verdade, foi quase como ter uma amiga aqui, na verdade. Não era muito uma convidada internacional, né, naquela acepção. Ela já tinha vindo ao Brasil? Ela já tinha vindo, sim. Ela tinha ficado na Amazônia uma época. A Susan, ela tem um lado espiritual muito forte. Então ela veio ficar na Amazônia com alguns índios, uma tribo. Acho que é Mapiá o nome do lugar, né, ela ficou. Então ela já tinha ficado lá e já tinha conhecido Brasília. Foi quando ela chegou de avião, ela chegou diretamente em Brasília. Então ela já tinha conhecido essa parte. O restante ela não conheceu. Ela gostou muito, assim, de passear por Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, ver a diferença entre os lugares. Ela curte muito. A pessoa também ela é muito independente. Então é uma convidada que não gosta de ser escoltada. Ela gosta de andar sozinha e fazer as coisas dela. Ela é uma pessoa bem legal, bem tranquila de lidar, assim. A fascinação por trás de Nicolas Ray? Isso, a sua fascinação pelo Nicolas Ray. A minha fascinação, eu acho que de muitas pessoas que entram em contato com a obra dele, é poder entrar em contato com um tipo de cineasta ou artista que não tende a ficar preso a qualquer forma ou ideia pré-concebida e conseguir ser um pouco mais aberto na hora de fazer uma filmagem, fazer um filme, ou colocar coisas que são quase deliberadamente contraditórias diante do filme, mas que a tensão faz aquilo fazer o seu sentido, ou existir para você enquanto um significado artístico mesmo. Eu acho que ele é um tipo de cineasta que consegue libertar muito você. Você vai ver um filme do Nicolas Ray, é muito difícil você conseguir ficar preso a uma ideia de cinema muito pré-concebida, uma ideia artística muito acertada. Porque cada filme dele, ele vai mudando, ele vai fazendo uma coisa, e você vai ver a trajetória do Nicolas Ray, é uma trajetória muito esquisita. Não, ele não saiu só porque ele fez Juventude Estrangeada e gostou tanto de trabalhar com os jovens, tipo o Dennis Hopper ou o James Dean, significa que logo depois ele ia continuar fazendo filmes sobre isso. Ele já partiu para uma coisa completamente diferente. Então parece que o Nicolas Ray tem uma trajetória de cinema que, ao mesmo tempo que parece que ele tem plena consciência do que está fazendo, ao mesmo tempo parece que ele foi vítima daquilo tudo. Parece que ele tanto guiou quanto foi guiado. Então você tem ali uma brecha de cinema completamente estranha, completamente diferente. Assim, querendo exagerar um pouquinho também, não é lá tão diferente assim, né? Mas mesmo assim, eu acho que é um tipo de fascínio que qualquer um pode sentar e assistir um filme de Nicolas Ray e ser impactado em inúmeras partidas. Você não precisa saber cinema. É um cineasta que deliberadamente, se você sabe cinema, é mais complicado entrar em contato. Porque você pode achar que está estranho, ou está mal feito, ou está isso, ou está aquilo. Então ele é um cara que você tem que se entregar quando sabe um filme dele, e ele se entrega muito. Ele tem uma generosidade muito grande com seus personagens. Quando eu assisti, agora finalmente por assistir na mostra, agora eu consegui parar um pouco, poder ver um filme, quando eu fui ver no cinema Amarga Esperança, foi uma experiência extraordinária, assim. É um tipo de filme, de cinema, diferente, no sentido, há uma entrega, há uma honestidade ali dentro, sabe? Há uma força expressiva muito grande. E é impressionante também
nesse no quesito mais técnico, o completo controle que ele tinha daquilo tudo. Principalmente se você sabe como é que ele era na vida no dia a dia, né? Que ele era uma pessoa meio dadas a uns certos excessos, o Nicolas Ray. E os times dele são excesso, mas são um excesso bem conciso. Eles são certos no que ele faz. Eles não são perdidos, eles não são... até quando é solto, ele é consciente daquilo que ele precisou ser solto. Você vai ver, por exemplo, se você conhecer os bastidores de Johnny Guitar, é uma loucura. Nos bastidores de Johnny Guitar, a Mercedes brigava com a Joan Crawford de seu diário. De um dia, a Joan Crawford entrar no camarim da Mercedes McBride, roubar a roupa dela e jogar pela rua. E você vê no filme a tensão enorme que existe entre aquelas duas protagonistas. Ou seja, ele criou isso. E ele criou. O Dennis Hopper mesmo gostava de falar que por muitos anos, para ele, quem dirigiu Juventude Estrangeada foi o James Dean. Para você entender como é que é o método do Nicolas Ray, era um método completamente esquisito. Muitas vezes ele, no set de filmagem, ele se colocava como um impotente, como um diretor ruim, como um diretor isso e aquilo. E isso trazia reações dos seus protagonistas, dos personagens, dos seus atores. E ele aproveitava essas reações, entendeu? Ele aproveitava o James Dean se sentir solto e livre no Juventude Estrangeada, que é isso que transparece. Você tem no Juventude Estrangeada, principalmente no momento que tem aquele diálogo dos três, do Saul Mineo, do Natalie Wood, do James Dean na mansão, há uma autenticidade muito grande na relação daqueles personagens. Parece que eles são, de fato, amigos por muitos anos, e há uma... realismo, né? É bem realismo, é mais uma autenticidade mesmo em contato, sabe? Você sente que as pessoas estão conversando, você se sente íntimo daquilo. Ele conseguia atingir esse patamar de intimidade. Isso naquela Hollywood maluca da década de 50, que é crise para tudo que é lado, os caras tentando criar telas de tudo que é forma. E eu achei que essa crise de Hollywood, essa crise daquela época, essa quase crise social e moral que existia nos Estados Unidos nessa época, meio que formaram o Nicolas Ray, conseguiu refletir o conflito interno que ele mesmo já tinha. Eu acho que tem um pequeno lugar. Essa é uma questão que eu acho que a gente se coloca. Até que ponto o Nicolas Ray sobrevive hoje em dia? Volta e meia você vai ver cineastas que são influenciados ou dialogam com ele. Tem, por exemplo, a obra do Felipe Bragança na Marina Meriandi. E que, volta e meia, você pode se dizer que existe um diálogo direto com o legado do Nicolas Ray. Principalmente o Felipe, também escreveu um texto no catálogo, você vê que ele tem uma ligação forte com aquilo. Alguma coisa ali, alguma força nos filmes de Nicolas Ray, eu acho que ficou na visão dos dois, de cinema. Mas é muito difícil, hoje em dia, parar, pensar e falar qual é um cineasta Nicolas Rayano, sabe? Tirando, sei lá, Jim Jarmusch, que gostaria de se prender. Mesmo assim, a obra do Jim Jarmusch, eu considero bem Jim Jarmusch, mais típica dele, muito pouco Nicolas Ray. É difícil ligar Nicolas Ray a alguma coisa e, existe isso de atual nele ainda. Nesse ponto eu acho complicado. Eu acho que os filmes dele ainda conseguem te emocionar. Agora, o que as pessoas vão fazer com isso é o que é o mais interessante, na verdade. Você acha que o mesmo tema daquela época é o mesmo que a gente está vivendo hoje, como por exemplo Juventude Estrangeada, ou mudou um pouco esse Não, aspecto? eu acho que as coisas mudaram de ponta cabeça. Hoje em dia acho que a gente está vivendo uma época muito esquisita, no sentido, ao mesmo tempo que você vê algumas atitudes extremamente conservadoras, extremamente autoritárias e severas. Você vai vendo o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, pessoas perdendo casas para tudo que é lado, o governo passando por cima de pequenos elementos humanistas que a gente supostamente tinha ganhado depois de tantos conflitos na história da humanidade. Hoje em dia você está tendo esse momento. Você também vê, eu acho, uma certa libertação muito grande por parte dos jovens. Não sei nem se é a minha geração, mas a minha geração um pouco mais nova, eu vejo que eles são muito menos inculcados, ou são muito menos cheios de noias. E nesse sentido eu não sei até que ponto eles têm contato com o Nicolas Ray, que tem os personagens neles, são bastante angustiados. Essa angústia eu acho que ela pode sobreviver ainda hoje, de inúmeras formas, principalmente no Brasil, que está naquele momento de o que vai ser de fato agora. Então eu acho que entra em contato nesse sentido. Os filmes dele eu acho que são atemporais mais pela autenticidade que eu sinto na obra dele. O fato dele não conseguir se encaixar em algum formato, algum conceito historicizante ou historicista,
dizer um filme dele é no filme noir, um filme do Nicolas Ray é um filme tal, o fato dele conseguir fugir dessas chancelas, eu acho que faz com que a obra dele consiga ainda permanecer atual ou ter algum legado, alguma coisa que as pessoas possam comunicar e a partir de então criar alguma coisa. Que é o que importa, né? Você poder ver e aquilo te inspirar e você fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Eu acredito que possivelmente alguns filmes dele ainda possam ter esse germe. Então eu acho que a nossa temporalidade está mais ligada a isso. O fato que, uma coisa que eu brincava com a Susan Rae, ela meio que concorda, o Nicolas Ray tinha uma certa incompetência em ser normal. Ele não conseguia fazer alguma coisa certinha. Você vê que ele não se sente muito livre ali dentro. Então eu acho que essa força dele em tentar ser ele sempre, até exageradamente ser ele às vezes, conseguiu pelo menos dar isso aos filmes dele, esse caráter um pouco fora do seu tempo, ao mesmo tempo que expressa muito bem o seu tempo. Eles são bem ligados nessa década de 50, principalmente a década de 30 norte-americana, que foi a época que ele cresceu, a época da depressão. E eu acho que, de certa forma, ele consegue realmente ser quase o supra-sumo das contradições que existiam na sociedade naquela época. E algumas dessas questões eu acho que podem ainda voltar à tona hoje em dia. Ele mata a hipocrisia completa, né? Por exemplo, a Alma Sem Pudor, ele faz... Isso é... A Alma Sem Pudor é uma sacanagem completa. Ele de fato ele lutava muito contra a hipocrisia, até porque ele, como ele era muito contraditório e ele jogava em cima dele toda essa contradição mesmo, ele sentia na pele todas as hipocrisias. Você está falando de um homem que, na plena década de 50, usava drogas pra cacete, bebia muito, também tinha relações homossexuais, ele de certo modo foi um pouco bissexual durante sua vida, ou melhor, ele não se prendeu a parâmetros sexuais, o que eu acho bem contemporâneo, na verdade. Não ter que se prender a um parâmetro sexual, não é hétero nem isso, você vai fazer o que você quiser. Ele tinha um pouco disso, mas não tão abertamente quanto hoje em dia, eu diria. Então ele era meio... como, acho que uma vez eu já li isso aqui, ele estava jogando cartas uma vez, Nicolas Ray, e o Jack Warner também estava lá. Aí o Jack Warner estava conversando com alguém, aí falando sobre o Nicolas Ray. Ele falou assim, olha como é que esse cara joga cartas. Tá na cara que ele é um perdedor. He's a loser. Então, o fato de ele se colocar, volta e meia, quase que conscientemente como um perdedor, ele se criava uma imagem de um amargurado, um perdedor, ele acabava quebrando hipocrisias em geral. Ele era um cara que tentava fugir, por mais moralista que ele possa ser, em inúmeros momentos, e mesmo assim ele era bem consciente da diferença geracional que tinha entre eles, pessoas mais novas, que ele sabia que eram um pouco menos moralistas do que ele. É muito difícil fazer uma curadoria? Cara, é difícil, assim, fazer curadoria no sentido do que a gente fez não é difícil. Assim, vamos ser sinceros, a minha curadoria é juntar todos os tipos de um cineasta, então eu não tive que ficar me inculcando a tal filme e tal. Isso eu não tive grande problema. Uma vez eu estava até conversando com o Júnior, o Luiz Carlos Oliveira Júnior da Contracampo, porque a gente estava brincando um pouco com isso, que para o CCBB, numa amostra do CCBB, se você vai fazer uma amostra do cineasta quase completa, a curadoria é meio estranho, né? Você não está fazendo curadoria, você está juntando, você é organizador. Então, o máximo de curadoria que eu acho que a gente conseguiu fazer, de diferente mesmo, foi trazer um filme de televisão do Nicolas Ray chamado High Green Wall, que nunca passou no Brasil. Então isso foi um trabalho extra. E passar um filme como Passeio Johnny Guitar, do João César Monteiro, antes do Johnny Guitar. Uma coisa diferente, assim, que a gente conseguiu fazer um sambinha ali, para fazer uma coisa diferente. Mas assim, a gente está trabalhando nessa amostra desde o ano passado. Acaba que muitas vezes você luta para as coisas simplesmente acontecerem. Acontecerem nas pequenas coisas. Você precisa da grana, a grana não sai. E isso tudo atrasa, tudo atravanca. E tudo fica meio em cima da hora, infelizmente. Um catálogo. Um catálogo como o nosso, com o menor que ele possa ser, mais humilde que ele possa ser, ele não é feito em um mês. Entendeu? Você demora no mínimo uns 3, 4, 5, 6 meses só para traduzir os textos, para poder revisar bem. Porra, se for conversar com o nosso revisor, rapaz, o cara trabalhou muito para conseguir. Teve que revisar laudas em semanas, porque não tinha tempo. Então, isso tudo é complicado, sabe?
Curadoria, nosso objetivo desde o início era ser a mostra completa. E além disso, no início a gente tinha alguns outros filmes que eram importantes para o Ray, que ele não dirigiu, mas, por exemplo, o filme do Kazan, que é A Tree Grows in Brooklyn, que é Laços Humanos, que ele foi assistente de direção. Ele conheceu o Kazan no teatro, o Kazan é uma grande referência, é o cara que ele claramente fala que ele tem uma das maiores admirações do Ray. E a gente queria exibir esse filme, outros filmes, um documentário sobre o Ray, I'm a Stranger Here Myself, outros 4 filmes que ele trabalhou por causa de um contrato que ele tinha com a RKO. Isso tudo filme, além da filmografia completa dele, né? Bom, a gente teve que cortar esses filmes por causa de corte de orçamento durante a negociação com o Banco do Brasil. A gente fica 3 meses se perguntando, mas o momento da exibição dos filmes, ele é o momento que faz valer a pena, realmente. Assim, quando você vê, sei lá, quando eu vi Johnny Guitar sábado em película, eu falei, cara, eu esqueci completamente os meus últimos 3 meses enquanto estava vendo esse filme, sabe? Eu era um espectador dando... Assim, e é aquela coisa, foram 100 pessoas na sessão, então, somando as 5 sessões, devem ser quase 500 pessoas que viram esse filme em película por causa dessa produção, então, isso é bem maior que 3 meses sem dormir, às vezes, sabe? Fila de espera. E fila, e pois é, então... esse é o momento em que a gente está começando a esquecer os problemas e só aproveitar o lado bom. Assim. Não foi em Johnny Guitar que você esqueceu os problemas? Foi em Johnny Guitar que eu esqueci os problemas, mas agora estão vindo outros. Assim. É o momento que você vê os filmes, assim, realmente que você esquece, fica no filme e é o que importa, né? E aí, por outro lado, você fala, realmente, se 500 pessoas estão sentindo isso, não precisava ser 3 meses tão estressante, né? A gente poderia... A gente tem que encontrar, por isso mesmo, a gente fala ano que vem, a gente não sabe, porque eu acho que ano que vem é procurar uma forma de conseguir trazer isso sem ficar 3 meses sem dormir, porque se tem 500 pessoas levando essa porrada no bom sentido, a gente não tem que fazer isso, né? O Nicholas Ray, todo mundo lá, até dia 4 de dezembro tem Rio e São Paulo, filme, debate, masterclass e a gente se vê no Vertente do Cinema. Tem que...